Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sábado, dia 7 de maio de 2022, o evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 60 ao 69. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando visdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia que desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, as palavras de Jesus são muito duras, verdadeiramente. E aqueles que esperam Jesus, o milagreiro, verdadeiramente não são verdadeiros discípulos, porque não creem que Jesus é o Filho de Deus. As palavras de Jesus, como mesmo ele vai dizer, é espírito e vida. São palavras de verdade. São palavras duras, porque as palavras de Jesus querem nos conduzir à vida eterna. E por isso que as palavras são duras, porque Jesus diz, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não terá parte comigo, não terão a vida eterna. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Portanto, meus irmãos, as palavras de Jesus são palavras duras, palavras retas, palavras que nos levam para que nós possamos caminhar nesse mundo, peregrinando nesse mundo, rumo à vida eterna. Mas tem aquelas pessoas que querem apenas o Jesus legal, o Jesus paz e amor, o Jesus daqueles momentos que vai falar de coisas bonitas, o Jesus de compaixão, o Jesus de misericórdia, o Jesus que perdoa, mas Jesus é palavra de vida, e as palavras de Jesus escandalizam aqueles que não verdadeiramente não entendem que Jesus quer nos colocar na vida eterna. Foi por isso que ele veio ao mundo. Jesus não veio aqui para saciar a fome dos pobres, Jesus aqui não veio para poder fazer os milagres. O verdadeiro propósito da vinda de Jesus foi pagar a nossa dívida no pecado, foi ser glorificado na cruz. Como São João Batista anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro porque foi aquele que se ofereceu em sacrifício, aquele por amor a cada um de nós dá a vida eterna. E aqueles que olham apenas o Cristo ressuscitado e não olha a passagem dele pela cruz, que para muitos, como mesmo São Paulo nos diz, que causava escândalos para muitos, esse verdadeiramente ficará pelo caminho. Não acreditarão, vão embora, deixa de caminhar com Jesus e vão caminhar os caminhos do mundo. Jesus faz essa pergunta verdadeira aos discípulos. E vós também quereis ir embora? E Simão Pedro faz uma das mais belas profissões de fé
dos evangelhos do Novo Testamento. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Essa é a verdadeira profissão de fé que o discípulo deve fazer. As dificuldades virão, as perseguições virão, as palavras duras virão, as traições virão, mas aquele que se mantém firme, firme no caminho, firme na palavra de Jesus, acreditando verdadeiramente que Ele é o Santo de Deus, esse viverá eternamente. Jesus o ressuscitará no último dia. Esse não se escandaliza com a cruz, esse glorifica a cruz, porque é o maior sinal de amor que Deus fez por cada um de nós, que foi se entregar na cruz. O verdadeiro amor, o amor no mais alto extremo grau, Jesus fez para nós, se entrega na cruz. E para muitos é escândalo, para muitos as palavras de Jesus são duras, mas são palavras de espírito e de vida. E aquele que crê, aquele que persevera, aquele que caminha, esse herdará a vida eterna. Portanto, meus irmãos, que nós persistamos e que nós verdadeiramente creiamos na palavra de Jesus e verdadeiramente saibamos que Jesus é o Santo de Deus. E aí, quem come da sua carne e bebe do seu sangue, viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para cada um de nós. Final de semana, desculpe.